Sejam muito bem-vindos, meus caros, e com o afastamento do Sr. Deputado Miguel Arruda tivemos as bocas que eram expectáveis por parte do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Eram expectáveis tendo em conta a situação, mas são ridículas tendo em conta os partidos que as fazem, nomeadamente o Partido Socialista, que acabou a sua última maioria absoluta com 14 quedas de governo. É verdade, é interessante, uma delas inclusive é um dos casos mais flagrantes desta situação, foram 75 mil euros ou 74 mil euros encontrados no meio de livros e de caixas de vinho. Portanto, quando quiserem falar de corrupção, é o dia que quiserem, nomeadamente o Partido Socialista. Mas, efetivamente, também houve uma resposta do líder da bancada parlamentar do Chega, Pedro Pinto, que sentiu a necessidade de responder, e bem, enquanto líder da bancada parlamentar eu percebo, Pedro Pinto respondeu a esta situação, falando um bocadinho sobre os casos de corrupção destes dois partidos do centro, que não têm estas atitudes que foram tidas por André Ventura e que esteve muitíssimo bem, que é, estás de braços dados com a justiça, estás convidado a sair do partido e, portanto, isto não é feito pelos partidos do centro e Pedro Pinto sentiu a necessidade de responder e nós vamos ouvir essa resposta. Sr. Presidente, nós tentámos manter a dignidade e a elevação neste debate depois das gravíssimas acusações que o deputado Alberto Fonseca, do PSD, fez ao Chega. E eu queria fazer esta interpelação à mesa para que fosse distribuído um documento de 20 páginas, onde diz que há 191 políticos abraços com a justiça desde 2017 até ao dia 10 de maio de 2023. Destes 191 políticos, há um Primeiro-Ministro, 11 ministros, 13 secretários de Estado, 33 deputados e 133 autarcas. Certamente que a grande maioria deles, mais de 95%, são do PSD e do PS. Portanto, há uma grande diferença, Sr. Presidente, para terminar. Connosco, quem rouba, quem corrompe, não se senta nesta bancada nem mais uma vez. Ao contrário do PSD, que continua com muitos deputados arguídos e que estão ali sentados nesta bancada. Esta é a diferença entre o Chega e o PSD e o Partido Socialista. Sr. Deputado. Bom, meus caros, e esta foi a resposta do líder da bancada parlamentar do Chega, que eu acho que tinha que dar uma resposta, obviamente, tendo em conta o cargo que ocupa, e eu acho que estas coisas são importantes de lembrar, não desmerecendo o que se passou, porque ninguém desmerece o que se passou, foi grave, obviamente, é grave o que está a ser investigado neste momento, estamos a falar de um deputado da Assembleia da República, ninguém está a desmerecer o que aconteceu, tendo em conta que há 190 políticos, ou 191 políticos, entre 2019 e 2023, se não me falha a memória, abraços dados com a justiça, seguramente 95% deles que pertencem ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, portanto, ninguém está a desmerecer o que se passou tendo em conta esta situação. Agora, meus amigos, uma coisa é vocês fazerem acusações e fazerem até graçolas de coisas que têm moral para falar, outra coisa é o Partido Socialista falar de corrupção. Mas convidem qualquer pessoa do Chega ao dia que quiserem. Corrupção? Vocês lembram-se da última maioria absoluta de António Costa? Estão esquecidos de 70 e tal mil euros em caixas de vinho e em livros? Estão esquecidos do nome José Sócrates? Diz-vos alguma coisa este nome? Estão lembrados de casos, nomeadamente, que envolveram Fernando Medina na Câmara de Lisboa? Estão lembrados de todos os casos que envolveram deputados do PSD e deputados do Partido Socialista? Alguém está esquecido dos últimos 50 anos deste país? Por amor de Deus! Uma coisa é vocês fazerem as graçolas, quer dizer, obviamente é a circunstância, é uma situação política, há combate político, vocês fariam essas piadas, quer dizer, não acho que seja algo estranho, era óbvio que o iriam fazer. Agora, se querem mesmo fazer críticas, é preciso ter moral, porque eu não posso ser corrupto e andar a fazer críticas à maior parte das pessoas de um partido que tem 5 anos, que tem agora um caso que neste momento, obviamente, ninguém foi condenado, mas condições políticas para continuar no partido não tinha, e no meu entender, o deputado deveria suspender o seu mandato, não deveria passar a independente. Acho que esteve mal nessa situação, suspender o seu mandato até ter o caso com a justiça esclarecido, e se, como o próprio diz, está inocente e tem direito à presunção de inocência, deveria suspender o seu mandato e depois voltar quando tiver a sua inocência provada, se tiver a sua inocência provada. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Acho que
deveria suspender o seu mandato. No entanto, já não faz parte do Chega. E foi 2 dias depois. Quantos de vocês é que tiveram atitudes tão céleres com casos de corrupção? António Costa chegou a rejeitar demissões de pessoas que foram empurradas para as portas da rua da Assembleia da República por Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa rejeitou demissões sugeridas por pressão política do Presidente da República, para o caso de estarem esquecidos. E, portanto, o Partido Socialista podem, obviamente, lançar as graçolas que têm que lançar. Eu ontem também fui implacável sobre este tema, vocês sabem, e, portanto, acho que ninguém pode ser exigente com outros políticos não sendo primeiro exigente consigo mesmo. E, portanto, André Ventura foi exigente consigo mesmo. Pegou na pessoa que estava a braços dados com a Justiça, terá a sua presunção de inocência, como já disse várias vezes, mas pegou na pessoa que está envolvida num caso, que ainda não se sabe o resultado, e tirou-a do partido. Já o tinha feito com Malo de Abreu. Quantos de vocês, líderes de bancadas parlamentares, líderes partidários, PSD, PS, quantos é que vocês fizeram isto? António Costa teve a oportunidade de rejeitar uma demissão. Caíram 14 membros do último governo de António Costa. Isto não vos diz nada? 74 mil euros no meio de livros e de vinhos. Sabem porque é que choca mais um crime desta dimensão no Chega do que um crime da dimensão tão grande no PS e no PSD? Porque é a exceção. E por ser a exceção é que vocês estão tão chocados. É precisamente por isso. Porque ninguém ficou tão chocado com 74 mil euros no meio de caixas de vinho e no meio de livros como estão chocados com esta situação. Porque uma coisa é um partido recente que se pauta pelo combate à corrupção. Outra coisa são estes partidos habituais que estão habituados à corrupção e que já ninguém liga. Os portugueses já estão tão habituados à vossa corrupção que, como não é a exceção, já ninguém quer saber dela. Mas isto é o habitual. O secretário-geral do Partido Socialista, que geria a TAP pelo WhatsApp e que pediu explicações sobre uma indemnização que ele próprio autorizou, portanto pediu explicações a si mesmo, apresenta-se como salvador da pátria de problemas arranjados pelo governo onde ele participou e onde inclusive foi demitido por incompetência. É verdade. Portanto, isto é a vossa hipocrisia. O secretário-geral do Partido Socialista fez parte do governo que criou problemas que o atual secretário-geral do Partido Socialista se propõe a resolver. É verdade. Esta é a vossa hipocrisia. E é por isso que não choca casos de corrupção no PS e no PSD. É por isso que não choca, porque não é exceção. É o habitual. Nós estamos habituados a ouvir corrupção por parte do Centrão. E, portanto, era um bocadinho por aqui. Era isto que eu tinha para partilhar. As graçolas são habituais, isto é combate político, faz parte. Obviamente que serão feitas e que estes senhores iriam fazer essas graçolas. Não me choca que o façam. Aliás, é normal. É uma situação chocante. Eu fui implacável ontem sobre a situação. Falei sobre ela. Não tive nenhum problema em chegar-me à frente nesta primeira situação. Não tive problema nenhum. Manifestei-me imediatamente sobre a situação, tanto por escrito como por vídeo, porque eu acho que se somos exigentes com os outros, temos que ser o dobro ou o triplo de exigentes connosco mesmos. E, portanto, foi o que eu fiz. Fiz esse vídeo no dia de hoje. Agora, por amor de Deus, o Partido Socialista a falar de corrupção, quer dizer, é das coisas mais engraçadas que 2025 nos trouxe e estamos apenas no primeiro mês. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais, o MBWay e o PayPal na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.